palavra de Deus diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, diga a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Deus glorioso, diante da tua palavra que é viva, nós nos curvamos, para que o Senhor esteja trazendo a nós, mais uma vez, a direção vinda da tua palavra, que a mesma seja aplicada pelo teu Santo Espírito aos nossos corações, para que os mesmos sejam moldados de acordo com o teu desejo e a tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de ansiedade, este é um tema que percorre ou se faz presente em todo o coração aqui presente, seja num grau menor ou maior. É interessante, irmãos, o quanto que nós preocupamos com as questões diárias, ao ponto destas questões tirar o nosso foco principal, que é reconhecer a nossa dependência do nosso Deus, que a despeito de nós, Ele nos sustenta em todas as nossas necessidades. Este é o texto que Mateus ele está tratando, não só deste tema, mas o tema geral do capítulo 6, Mateus está dando a nós princípios que norteiam a nossa adoração. E quando você começa a fazer a leitura do texto, Mateus ele vai dizer que a forma como nós contribuímos, elas apontam para a nossa adoração, seja a nossa contribuição aqui na igreja, dízimos e ofertas, ou seja, quando nós ajudamos o próximo através de uma oferta ou através mesmo de uma esmola. Porque aqui Jesus está combatendo a atitude de alguns fariseus, que eles tinham na vida deles um tripé que era firmado em suas próprias obras: jejum, oração e as suas contribuições. E tudo eles faziam para chamar a atenção dos homens, e não para chamar a atenção de Deus, ou para agir de acordo com aquilo que fosse agradável ao coração de Deus. Então Mateus diz que aqueles que agem desta maneira,
eles já foram recompensados aqui mesmo. Mas nós, diferentemente, devemos ter atitude diferente, não só na forma como nós contribuímos, a forma como nós oramos determina também o nosso grau de adoração. A forma como nós jejuamos também, elas denotam o grau de intimidade que nós temos com Deus. A forma como nós relacionamos com o outro, com o irmão, ou seja, até mesmo com os nossos inimigos, determinam o grau de intimidade que nós temos com Deus. É justamente isso que Mateus está tratando no capítulo 6. E ele já começa dizendo a nós que dentro dos princípios que norteiam a nossa adoração, nós temos que ter cuidado com alguns pecados que roubam de nós esse privilégio. O primeiro deles é a hipocrisia. E você pode conferir no capítulo 6, versículo de número 2, versículo de número 5 e no versículo de número 16. O que é que Jesus estava dizendo para que a gente não pudesse apresentar a Deus ou adorar a Deus de forma fingida ou com máscara, com a nossa exterioridade completamente servil e crente, mas com o nosso coração completamente tomado por coisas contrárias a Deus e a sua palavra. Versículo de número 2, capítulo 6, Jesus diz: quando, pois, vocês derem esmola, não fiquem tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. O termo hipócrita no texto significa originalmente um ator que usa ou que usava máscaras. Ou seja, Deus é o único que tem poder de ler o meu e o seu coração no contexto da adoração. E a adoração não tem a ver só com este momento que nós nos reunimos aqui como povo de Deus. A adoração nada mais é do que a nossa resposta em todas as áreas da nossa vida, em todas as nossas demandas, para com Deus, independente do momento ou das atitudes que nós estamos tendo. Lógico que as atitudes sempre têm que estar alinhadas com a própria palavra de Deus. E aí, nós entramos no texto que eu acabei de ler e que eu quero tratar com os irmãos nesta manhã. A outra coisa que rouba de nós, que nos desajusta a nossa adoração, é a nossa preocupação excessiva que nós temos com as coisas materiais. E nenhum de nós aqui, irmãos, escapamos dessa verdade. Todos nós preocupamos, sim, com essas coisas, e temos que preocupar. Elas são legítimas, mas elas deixam de ser legítimas quando elas tomam o lugar de Deus em nosso coração. É justamente isso que Jesus está tratando. E este é o alerta que Ele está dando para mim e para você, nesta manhã. Cuidado com os bens materiais, a partir do versículo de número 19, e que diz o versículo 19, não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam, mas ajuntem tesouros no céu, porque onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Jesus, então, ele vai começar a nos estimular a forma correta que nós temos que agir e os cuidados que nós temos que ter para fechar as portas do nosso coração para alguns pecados. Dentre eles, começa com a cobiça. O cobiçoso, aquele que tem este pecado latente no seu coração, independente da quantidade de bens que ele possui, seja pouco ou seja muito, a cobiça, quando ela instala no coração do homem, ela instiga esse homem a ter uma vida completamente contrária à vontade e o querer de Deus. Porque a primeira coisa que este pecado rouba de nós é a confiança total que nós temos que ter na dependência de Deus. Porque nós passamos a viver de uma maneira em que este pecado, ou se nós chegarmos onde nós planejamos, este castelo de areia que nós sonhamos com ele, é este castelo que irá nos sustentar todas as demandas da nossa vida. E quanto mais nós nos afundamos neste pecado, mais distante de Deus nós ficamos, e mais distante da sua palavra, porque tanto a palavra como Deus deixa de nos alimentar. Este é um pecado que nós temos que ter um cuidado muito grande com ele. Por quê? Porque
a cobiça, em primeira mão, ela escraviza o nosso coração. O nosso coração é tomado por esse desejo exacerbado de ter ou de alcançar as grandes alturas. E eu disse que isso independe de ser muito ou ser pouco, seja qual for o seu projeto, em qualquer área da sua vida. Nós precisamos entender que qualquer projeto que a gente faça na nossa vida tem que ter Deus como centro e como a palavra como diretriz para os nossos projetos de vida. Porque senão nós sempre vamos ficar brincando com a tentação. E brincar com a tentação é dançar com a morte, porque o salário do pecado é a morte. Certa feita eu conversei com um jovem, e ele disse para mim que ia viver uma vida de pecado, até o grau máximo que ele poderia resistir, porque era isso que ele queria testar na vida dele, até onde ele poderia resistir e suportar o pecado. Eu falei, sabe qual vai ser seu fim? A morte, porque este é o salário do pecado. Então, a cobiça, em primeira mão, ela escraviza o nosso coração. Por isso que o texto diz, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Mas a cobiça, ela escraviza também a nossa mente. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sonha, tudo que a gente projeta, está este pecado gritando na nossa mente. Tudo aquilo que nós planejamos, eles vai deixando de andar na linha que Deus traçou para nós, e nós começamos a buscar outras coisas que podem dar a nós este alimento, esse sustento que nós tanto desejamos. A cobiça, ela escraviza, sim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar ao outro. E veja que é em grau ascendente, né, ou de crescimento. Ela toma o seu coração, ela toma a nossa mente, mas ela também toma a nossa vontade. E uma vez que a cobiça toma a minha mente, o meu coração e a minha vontade, ela passa a reger a minha vida. Ela torna-se a minha deusa. Eu agora adoro tudo que envolve aquilo que ela propõe a mim. E eu vou te falar uma coisa para você, e você tem essa experiência, com certeza, como eu tenho. Não existe nenhum pecado que não produza, que não promova prazer. Todo pecado é prazeroso, todo pecado, ou não é? Só que o pecado, ele tem um salário, e o salário é a morte, irmãos. Não existe ninguém que peca, como eu peco e como você peca, e que a gente vá divertir ou seja divertido, e que a gente aceite de primeira mão de que nós estamos errados, ou de que aquilo que nós estamos fazendo não tem muito a ver com Deus. Tem. Então, a nossa adoração, ela é completamente implodida quando nós servimos a outros deuses, quando nós devotamos a nossa vida a outros cursos de adorações, outras vias, a não ser a única via de adoração que aponta para Deus. Mas, se só isso fosse um resultado final, nós poderíamos até dizer, opa, só a cobiça eu consigo lidar com ela. Mas não é, porque a cobiça, ela nos leva à idolatria. A cobiça, ela rouba de nós, ou tira do nosso coração o Deus verdadeiro, a sua palavra, e coloca no nosso coração, ou nós colocamos com as nossas próprias mãos, outros deuses, outras fontes de adoração. E aí nós desembocamos na idolatria. E que, na verdade, logo no início da caminhada de Deus com o seu povo, o primeiro mandamento já era uma proibição à idolatria. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com a nossa vida, porque a nossa vida, ela pertence a Deus, e o Deus que nós servimos, ele é totalmente exclusivista. Mas um abismo chama outro abismo, diz a Escritura. Por isso, quando nós deixamos que a cobiça entre no nosso coração e leva-nos para uma vida de idolatria, de escravidão ao pecado, o resultado natural é que a ansiedade, a partir de agora, vai reger a minha e a sua vida.
É por isso que nós ficamos tão preocupados e ansiosos com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos vestir, como se nós não recebêssemos isso diariamente por meio da graça comum de Deus, como se Deus não nos sustentasse mediante a sua graça, a nós e até aqueles que não o servem. E é interessante os dois exemplos que Jesus coloca aqui. Para pensar, e Jesus está falando agora diretamente ao coração dos seus discípulos, olhe para as aves no céu. Para nós é muito comum o pardal, né, as pombas, que voam sobre nós todos os dias. Gente, quem sustenta e quem alimenta os pássaros? Jesus diz, eles não plantam, eles não têm empresas, eles voam livremente, tocam a rotina da sua vida conforme Deus determinou, mas eles necessitam de alimento, eles necessitam de água, e quem é que fornece isso para eles? É a pergunta que Jesus faz, é uma pergunta retórica, porque eles e nós sabemos quem nos sustenta. Essa ansiedade que está no seu coração, que está no meu coração, referente às nossas contas, aos nossos projetos, eles são legítimos desde quando que eles não tomem o primeiro lugar de Deus em nosso coração. Aí eles são extremamente legítimos, mas não só isso, irmãos. Eu disse que um abismo chama outro abismo, e se nós então deixamos que a idolatria governe o nosso coração, que agora a gente passa a adorar outras fontes, outros deuses, outras deusas, ou até nós mesmos nos tornamos nossos deuses, nosso trabalho, nossos projetos, nossas empresas, nossos filhos, nossos cônjuges, você pode escolher um panteão de Deus que está à nossa disposição aí. A grande questão é que a partir deste momento, quando a ansiedade ela toma conta do nosso coração, nós deixamos de dar um testemunho fidedigno de crentes que confiam em Deus para aqueles que não conhecem a Deus. Nós perdemos o nosso testemunho. Versículo 31, você pode conferir na Bíblia, que diz assim, versículo de número 31. Deixa eu voltar aqui. Isso. Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Preocupar-se é legítimo? Sim, todos nós temos que nos preocupar. Projetos são essenciais? Claro que são. Mas nenhum destes podem tomar o lugar de Deus em nosso coração. Mas ainda para a gente terminar, o mais triste, irmãos, é que quando a gente deixa a idolatria tomar conta do nosso coração e a ansiedade dominar a nossa vida, nós não só perdemos o nosso testemunho, nós perdemos a alegria de viver com o Senhor que nos sustenta diariamente, o hoje, o agora. Quem que você acha que está dando ar para você respirar agora? E se esse Deus que dá o ar para você respirar e a mim agora cortar esse ar por 4 minutos? Aqueles que são crentes vão para o céu imediatamente. E se você ainda não é hora de você arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Irmão, por que a gente vive uma vida de tanta ansiedade, de tanta preocupação? As coisas mais comuns que nos sustentam são dadas por Deus. É por isso que nós temos que vigiar o nosso coração. Ter cuidado com os pecados que roubam de nós a alegria de adorarmos a Deus em espírito e em verdade, conforme o próprio Jesus diz em João capítulo 4, para aquela mulher samaritana que estava travando um diálogo com ele na beira de um poço. Mas aqui tem 3 palavras que podem nos ajudar, a mim e a você, a mudar o quadro que estamos vivendo. Se é o seu problema hoje, ansiedade, preocupação, há 3 palavras aqui que mudam a nossa visão distorcida que a gente está vivendo para uma visão segundo a Escritura. A primeira delas é a palavra fé, e você pode encontrar no versículo de número 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, como também alimenta todos os pássaros
e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Quem é que é o nosso Pai de verdade? O que Cristo está ensinando a mim e a você hoje, sabe o que nos falta, irmãos, para lançarmos a ansiedade fora e as preocupações? Fé. Fé que o nosso Deus é suficiente para nos sustentar. É tornar essa fé nossa elástica. É colocar essa fé nossa em prática. Mas a outra palavra que tem aqui, que ela é o centro do texto, que é a palavra Pai, encontra-se no versículo também de número 30, que diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, sustenta toda a criação, sobre a erva que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por você? Quem que afinal, no final, nos sustenta e nos dá aquilo que de fato nós necessitamos? Porque acima da nossa vida material, irmão, nós temos que preocupar com a nossa vida de salvação. E a salvação só pode ser dada por Ele. E uma vez salvos, que esta é a nossa condição, irmãos, é muito triste quando eu e você nadamos nas correntezas, deixamos nos levar pela a hipocrisia, ficar disfarçadamente cultuando a Deus como se Deus não tivesse poder suficiente para ler o nosso coração, quando nós nos entregamos à ansiedade, quando nós nos entregamos à idolatria, e é lógico que isso vai desembocar num grande abismo. O único que pode me resgatar e te resgatar desta condição é Deus. Então a palavra Pai aqui, ela é primordial, porque é Ele que nos sustenta. Guarde isso no seu coração. Talvez se você não pegar tudo que eu disse aqui, mas se você nesta manhã guardar somente isto, o Deus que eu sirvo, que é meu Pai, é que me sustenta. Toda a necessidade que eu tenho é suprida pelo meu Pai. Mas exige uma contrapartida de mim e de você. E a contrapartida é: busquem em primeiro lugar o meu reino, sirvam a mim, tenham prazer em mim. Uma vez que eu sustento vocês, devolva isso a mim em adoração verdadeira. Andam com alegria, independente do momento em que você esteja vivendo, porque se você andar e viver assim, o seu testemunho florescerá e outras pessoas vão querer, vão desejar conhecer o mesmo Deus que eu e você conhecemos. Por isso, para terminar, tenho somente esta aplicação para a sua vida e para a minha vida. Hipocrisia, cobiça, ansiedade, são pecados que desembocam na idolatria. E o texto é muito claro quando diz que nós não temos como servir dois senhores, porque nós vamos agradar um e desagradar o outro. E é lógico que aqui, como nós temos um Deus exclusivista, Ele deseja que toda a nossa adoração esteja centrada e voltada para Ele. Então, estes pecados interferem diretamente na nossa adoração, na nossa comunhão com Deus, na nossa leitura devocional da Escritura, no nosso culto familiar, em tudo, no nosso testemunho. Por isso nós temos que ter uma atitude radical com esses e com todos os pecados que tenazmente nos assediam. Nós devemos resisti-los. E nós só podemos resisti-los na força do nosso Deus. E Ele nos diz que Ele nos capacita para isso. E aí nós vamos viver e agir como verdadeiros adoradores.